Esse é do som. Ei, você, deixa o like e inscreva-se no canal e compartilhe. O salso-chorão, ele tem o nome científico Salix humboldtiana. Ele é nativo de várias partes da América do Sul e tem registros dele até na América Central e em outras regiões. Ele é uma planta que na natureza a gente vê muito ele na beira de rios. Então ele gosta desses ambientes com muita água, ambientes que periodicamente encharcam, inundam, onde ele fica com o tronco dele submerso na água. Então aqui na nossa região a gente sabe que ele é uma espécie que se desenvolve muito bem nessas áreas planas, próximo de banhados, de arroios, de rios da nossa região. Ele é uma planta que para nós ele é super importante porque ele faz esse trabalho de drenagem do solo, infiltrando a água para o lençol freático. Então ele constrói uma rede de canais no solo que interliga a superfície, a água da chuva, com a água do lençol freático. Auxilia na manutenção da água dos arroios e dos rios. Então é uma espécie estratégica para a gente proteger a água que a gente ainda tem aqui na nossa região, para a gente proteger os cursos d'água, os banhados, os arroios. O salso-chorão é fundamental. Ele vai garantir que toda a água da chuva, principalmente do inverno, mas também chuvas fortes que a gente tem localizadas no verão, no outono, aquelas chuvas que às vezes caem 80, 100 milímetros em um dia, mas que depois a gente passa por um período de semanas ou meses sem outra grande chuva. Então, se não tem a infiltração dessa água no solo, essa água ela é perdida por evaporação, pelo escorrimento, e a gente vai esgotando a água subterrânea e a água dos cursos d'água. Então o salso ele vai auxiliar para que essa água da chuva seja infiltrada no solo e reponha o nosso lençol freático, reponha o reservatório subterrâneo de água. Isso vai garantir com que as raízes ao longo do verão tenham uma água subterrânea para acessar e para também produzir, através da umidade das suas folhas, uma umidade para o ambiente onde elas estão plantadas. Então esse salso-chorão que está plantado aqui, ele não só está ajudando a infiltrar essa água, a água da chuva, principalmente do inverno. Esse ano nós passamos por um período muito chuvoso em maio, onde houveram as inundações no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos um maio onde choveram quase 400 milímetros aqui em casa. Então essa água vai ser infiltrada pelas raízes do salso e ao longo da primavera e do verão principalmente, essas folhas todas que estão vindo do salso vão gerar umidade aqui para o ambiente. Então vão trazer essa água subterrânea para a superfície e vão auxiliar a reduzir o estresse hídrico no período de verão para as outras plantas que estão consorciadas aqui. No caso dessa linha, para a videira, para o pêssego, para a ameixeira, né, para a nogueira pecã. A gente planta as estacas de salso com 3 formas diferentes. Todas elas funcionam, todas elas pegam, mas o que a gente vai ter são diferentes estratégias para o fim que a gente quer com aquela planta de salso e também com o trabalho que a gente vai ter para fazer a tirada, né, a preparação da muda e também o plantio. Então o plantio mais complicado em termos de mão de obra do salso é o plantio que a gente faz com uma estaca grande, com um poste de salso. Então esse poste de salso ele enraiza bem, ele pega, ele se torna uma nova árvore, mas ele vai demandar um trabalho para cavar muito mais difícil. Então a gente vai ter que cavar muito mais fundo, né, para conseguir ter um bom pegamento desse poste aqui.
Porque um poste desse tamanho aqui, ele precisa alcançar o lençol freático. Então aqui, como a gente tem uma área onde a gente encontra água com 1 metro de profundidade, então esse salso aqui a gente vai enterrar ele pelo menos 1 metro, mas se possível até um pouco mais. Se nós enterramos ele com 1 metro, ele tem aqui um pouco mais de 3, significa que ele vai ficar em torno aí de 1,5 metro, quase 2, para fora do solo. Então com isso a gente consegue criar, por exemplo, um moeirão vivo ou um tutor vivo para alguma planta. Então esse tipo de estaca aqui a gente pode usar para cercar uma área, por exemplo, para deixar os animais, ou qualquer outra área que a gente queira cercar, usando um moeirão vivo, onde a gente vai estar tendo uma planta que vai trazer sombra, que vai infiltrar água, e vai aproveitar esse lugar que seria uma madeira morta que iria apodrecer com o tempo. Então é uma estratégia. Para tutor vivo também de plantas, então foi isso que a gente fez aqui no caso da videira. Em vez da gente colocar um sistema de espaldeira, né, de estacas, de moeirões de madeira cortada, madeira morta, vamos dizer assim, né, a gente fez com o tutor vivo, né, uma ideia que a gente também viu lá da família Schiavon, do seu Nilo lá e a sua família, que trabalham com o tutor vivo da aroeira vermelha, e a gente usou essa ideia deles para trabalhar também com o salso-chorão. Então essa é uma forma de se plantar o salso-chorão, postes grandes, mas que tem que ser enterrado bem fundo, e nós vamos ver a dificuldade que é maior para a gente conseguir plantar assim. Depois a gente tem uma estaca que eu faço aproximadamente com 1,80 m, 2 metros por aí, né, onde a gente faz uma ponta embaixo, tá? E essa estaca aqui a gente vai cravando ela no solo, e muitas vezes a gente usa até o auxílio de um martelo para ir marretando ela no solo. Com essa estaca aqui a gente vai enterrar mais ou menos também quase 1 metro dela, e ela vai ficar pouco mais de meio metro para fora do solo. Então é um tipo de estaca que tem um pegamento muito bom, e que ela também serve para tutor quando a gente está implantando uma área que a gente vai levar uns anos ainda para essa planta precisar dela para se apoiar. Então, por exemplo, com a videira, né, nos primeiros anos ela vai se estabelecer bem, o salso vai se estabelecer bem, mas ele ainda não vai ter a capacidade de tutorar bem uma planta, né? Ele vai levar um pouco mais de tempo. Em plantas que também levam um pouco mais de tempo para se desenvolver e necessitar do tutor, como é o caso da videira aqui em casa, então ela também funciona. Mas se a gente tem uma planta mais rápida, por exemplo, um maracujá, um chuchu, que a gente quer tutorar já, e ele tem um crescimento muito rápido já na primeira temporada, daí já não vai ser um bom tutor, daí a gente já tem que usar o tutor maior, né, um poste mesmo para aguentar o peso. Mas para a videira, esse aqui é o que a gente tem usado, e facilita muito mais o trabalho, porque daí eu não preciso cavar fundo com a pá, eu simplesmente vou enfiando ele no solo, né, com a força da mão, e marretando um pouquinho aqui com o martelo. Depois a gente faz uma poda na ponta para não deixar ele estilhaçado aqui, né? Então a gente economiza muito em trabalho, né? E outra que a gente economiza mais em trabalho ainda, porque rende mais as mudas, são mudas menores. Então uma estaca desse tamanho aqui, tá? Que tem mais ou menos 1 metro, e essa estaca aqui de 1 metro nós vamos enfiar ela no solo em torno de 2/3 dela, né, por volta aí de 70 centímetros para dentro do solo, e vamos deixar só esses 30 centímetros aqui fora do solo. Então a gente consegue tirar muito mais mudas, né, pode ser até mais grossa que essa, mas com esse mesmo tamanho. Para plantar ela também não tem tanta dificuldade, não precisa de uma pá, mas se o solo estiver muito duro, que precisar da pá, que somente enfiando não dê, também não é muito fundo, é um trabalho mais tranquilo para cavar essa profundidade. E para lugares, por exemplo, de regeneração ambiental, para áreas de preservação, onde a gente não pode fazer um preparo de solo, ou não consegue fazer um preparo de solo, uma adubação,
é a melhor estratégia, porque ela tem, com pouca parte aérea, que a gente não precisa também já tutorar uma planta, ela tem um ótimo pegamento com baixo trabalho, né? Então, tanto para ter bastante muda quanto para plantar, é mais simples e a gente consegue ter um bom pegamento também. Então, é o terceiro forma de estaca que a gente usa para multiplicar os salsos aqui. Em cada área, com cada consórcio, a gente pode alterar o tipo de estaca que a gente vai usar. O salso-chorão, ele é uma planta caducifólia, então ela perde as folhas no período do inverno. Aqui na nossa região, ele fica sem folhas do período aí de junho até agosto. Então esse é o melhor período para a gente fazer o plantio das estacas do salso-chorão, para a gente cortar essas estacas e para a gente plantar elas. Na nossa experiência aqui no extremo sul, aqui no Chuí, a segunda quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto são os períodos onde a gente tem uma melhor resposta do pegamento dessas estacas. Mas a gente percebe que isso pode variar de região para região. Então, em locais que estão mais ao norte, ele começa a ter uma brotação mais cedo. Então a gente indicaria que essa estaca fosse plantada também mais cedo, né? Já em outros lugares que são mais ao sul, que são mais frios, a gente indica que eles sejam plantados aí um pouco mais tarde, para evitar que pegue uma geada nele recém-brotado. Então, o período, a melhor época de plantio dessas estacas pode ter uma pequena variação de acordo com a região onde ele vai ser plantado. De maneira geral, a gente indica aí o final do mês de julho como a melhor época para o plantio das estacas do salso-chorão.